Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, dar início ao culto. Abra comigo a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Amém? Diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. E o versículo 25 diz: Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Amém? Aqui diz que esse homem será abençoado em seu feito. Quem é esse homem? Aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. Para essa palavra que é vida para os nossos corações, que a própria voz do Senhor falou conosco. Amém? E diz não só atentar, mas perseverar e ser um realizador da obra, não ser apenas um ouvinte esquecido. Amém? Estamos aqui nessa noite para sermos essas pessoas que atentam para essa lei perfeita, que é cumpridor da obra. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos como igreja, Pai, para ouvirmos, Senhor, mais de Ti, mais da Tua palavra, que é essa lei perfeita, Senhor, para a liberdade. E queremos, Senhor, não ser apenas ouvintes esquecidos, Pai, mas atentos à Sua palavra e cumpridores da Sua obra, Senhor. Por isso estamos aqui reunidos, Senhor, para Te engrandecer, exaltar o Teu santo nome, Pai. O Teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar para falar aos nossos corações e que possamos, Senhor, verdadeiramente Te adorar em espírito e em verdade. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Fazer-te
Quando a pessoa é exaltada, o movimento que ela faz
é de rendição, que ela está rendida, que ela não vai reagir àquele assalto, que ela não vai tentar reagir àquilo. Faça isso diante do Senhor, se renda. Não queira reagir, não queira agir pelas suas próprias forças, pelos seus próprios braços, que diferente de um assalto, as consequências são boas. O Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. O Senhor, Ele é maravilhoso e perfeito. Então se renda ao Senhor. Amém? E aproveite que você já está aí em pé. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 8. Amém? Malaquias 3, 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Antes de você sentar, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem quer ser uma terra deleitosa? Amém. Quem quer aqui ser próspero? Amém. E aqui eu não falo de prosperidade. Muitas vezes o mundo acha que prosperidade é ter dinheiro, é conseguir as coisas. Não. Ser próspero é você conseguir, onde você pisar o seu pé, que as coisas floresçam, que as coisas aconteçam, que você consiga ofertar e ajudar as pessoas de coração, que as coisas, mesmo sem ter como dar certo, que aconteçam a dar certo. Podem sentar. Aqui no livro de Malaquias ele fala sobre a questão de roubar a Deus. Quando nós não devolvemos o dízimo, 10% da nossa renda, do que ganhamos, nós estamos roubando a Deus. E quando eu era novo convertido, isso era difícil para eu entender, porque eu achava que Deus não precisa de nada, Ele realmente não precisa. Ele é o Criador, Ele é dono do ouro e da prata, Ele que criou tudo que possamos imaginar e tudo que podemos ver ou não ver. E eu ficava pensando o seguinte: como é que posso? Eu tenho que devolver, senão estou roubando a Deus. Mas Deus não precisa de nada. Só que tem um detalhe muito importante. Eu já preguei isso aqui outras vezes, mas é necessário a pregação, é necessário até que a palavra seja fixada. Inclusive, eu falo por mim. Deus que nos deu tudo. E de fato nos deu tudo. Inclusive o dinheiro que nós ganhamos para poder devolver. Ou então a oferta que recebemos para poder devolver. Então Ele é criador de tudo. Então se eu tenho hoje para devolver, é porque Ele me deu primeiro. E se eu devolvo a Ele, Ele me dá mais. Essa é a lógica do amor de Deus. Isso para o dízimo, se eu também dou meu coração para Deus, Deus primeiro me deu meu coração. Ele é o responsável por eu estar aqui, por eu ser gerado. Minha mãe e meu pai me geraram, mas com a permissão de Deus. E hoje eu estou aqui, eu dou meu coração a Ele, Ele me deu meu coração primeiro. Eu dou meu coração e Ele me dá mais amor. E eu me entrego a Ele, Ele me dá mais amor. E isso vira uma bola de neve. E você vai se entregando a Deus, Ele vai te dando mais. E você vai se envolvendo com Deus, Ele vai te dando mais. E você vai entrando na presença do Senhor. Então toda vez que você pensa
que alguma coisa na sua vida é sua, você está roubando a Deus. Tudo é do Senhor. Tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você pensa, trate sua vida a partir de agora como uma oferta diária. Devolva o que tem que te devolver, o que é de direito do Senhor. Oferte o seu coração, oferte a sua vida. Se você vai fazer algo, por mais que seja pequeno, oferte ao Senhor, entregue, peça ao Senhor, porque o Senhor Ele quer tudo de você. Ele não quer você pela metade, Ele não quer você somente no domingo aqui, mas Ele quer você por inteiro. E assim você vai ser uma terra deleitosa, você vai ser próspero, você vai ser alguém que onde pisar os seus pés, coisas boas acontecerão, as pessoas verão a luz do Senhor em você. Então nessa noite, eu peço que você venha aqui no altar do Senhor devolver os seus dízimos, como mandamento, de todo o seu coração, trazer suas ofertas, suas primícias, e você será uma terra deleitosa. Amém? Shalom, igreja. Graça e paz. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse, ou melhor, eu quero que você abra aí a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17. João
a partir do verso 1 até o verso 3. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só até aqui. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, por Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações toda a vontade soberana do Pai nesta hora, e que haja liberdade nos nossos corações para que o Senhor fale verdadeiramente conosco. Assim, meu Deus, colocamos aqui a Tua palavra e já desde agora agradecemos por este momento tão precioso que o Senhor nos tem dado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Então, tremenda essa palavra aqui, esse texto aqui de João, que fala da oração, todo esse trecho aqui do capítulo 17, ele fala da oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus está orando e clamando ali pelos seus discípulos. E isso aconteceu quando Jesus ele estava para ser traído por Judas. Aquele momento era especial porque logo a seguir ele seria preso lá no jardim de Getsemane, seria levado para ser julgado pelo Sinédrio, seria entregue para ser crucificado. E Jesus ele sabia exatamente o que iria acontecer. Ele sabia que seria traído, preso, mas mesmo diante de tão grande afronta que ele iria passar, toda a humilhação, Jesus ele não estava preocupado com ele mesmo. Ele não olhava para si com cuidado, mas ele se preocupava até o último instante com os seus discípulos. Até o último momento ele estava cuidando dos seus discípulos, e por que não dizer, porque a pura verdade, até o último instante ele estava cuidando de nós. Ele estava preocupado com as nossas vidas. Então, sabe, se tirarmos algumas lições desse texto, a primeira que eu digo para você é: Deus cuida de você. Ele cuida. Ele tem um zelo. A Bíblia diz que Deus ele zela pela sua palavra para cumprir sobre as nossas vidas. Então, o zelo do Senhor sobre as nossas vidas explica, mostra, revela todo o amor de Deus pelas nossas vidas. Então, esse cuidado de Jesus não era só pelos discípulos que estavam ali naquele momento, mas nos incluía. Hoje, nós estávamos naquela oração, eu e você, a humanidade toda, nos tempos atuais e vindouros, estavam ali na oração de Jesus, porque Ele estava olhando para nós. Ele estava olhando para todos nós. João, aí mesmo onde você está, 17, 20, ele fala: e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, a Bíblia, ela nos mostra claramente os atributos de Deus, né? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é todo poderoso. Então, Ele estava olhando para o futuro, Ele via cada um de nós, e Ele orava, Ele rogava, ainda por hoje, ainda por aqueles que virão no futuro. E nós todos estávamos presentes ali na oração do Senhor. Ele estava rogando por nós. O Senhor então olhava para os seus discípulos
para o futuro, para mim, para você. Nós estávamos lá para todos aqueles que crerão. Por isso, quando Jesus ele fala o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele estava olhando e na expectativa de que nós cumpríssemos isso, nós levássemos e levarmos as preciosas sementes a todo aquele que a gente encontra pelo caminho, semearmos essas sementes para que nasça uma nova criatura, uma criatura de Deus, um novo nascimento. E o grande desejo de Jesus, por toda a palavra se entende, é que em nós haja santificação. O verso 17, no capítulo 17 mesmo, ele fala: santifica-os. Olha o pedido dele ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por quê, pastor? Por que eu preciso ser santificado? Porque a Bíblia ela diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. E ele está falando lá no texto: a vida eterna é esta. Então, se eu preciso receber a salvação, eu preciso ser santificado, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos mudar muito nossos conceitos. Eu, quando me converti, eu tinha alguns conceitos errados sobre o que era ser santo, santificação, mas à medida que fui crescendo na fé, o Senhor ele foi me mostrando que santificação é uma vida separada, é uma vida em que a gente busca e coloca a nossa vida nas mãos do Senhor e foge do mundo, e se afasta do mundo, se afasta da vida de pecados, tá? Então por isso eu preciso dessa vida de santificação. No livro ainda de João, nesse mesmo capítulo, você pode deixar aberto aí, a gente vai falar um bocado desse capítulo aí. O Senhor ele fala: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, que também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Olha só, Pai, eu quero que onde eu estiver, e ele diz que ele ora para que o Pai glorifique o nome dele. Então, a expectativa de Jesus ali é a glória junto com o Pai. E ele diz assim: eu oro para que onde eu estiver, que eles estejam também comigo. Olha o sonho do coração de Jesus, o sonho do coração do Pai é estar junto, é trazermos para junto dele, é estarmos em plena comunhão com o Senhor. Então a expressão de Jesus aqui, ela comunica algumas coisas importantes para nós, que nós vamos fazer aqui um apanhado de muitas questões bíblicas aqui, de uma forma rápida, mas para que a gente olhe o que significa essa expressão de Jesus, tão importante para a nossa jornada, da nossa vida nessa terra, da nossa vida cristã. Então, Jesus ele nos chama para vivermos uma intimidade com Jesus Cristo, com Ele. Nós precisamos viver essa intimidade. É interessante que nós éramos servos, porque Jesus ele adquiriu direito sobre as nossas vidas quando ele se ofereceu na cruz, rasgou a escrita de dívida. Então ele obteve o direito de chamar-nos de servos. Ele é o nosso Senhor. Mas no final dos seus tempos, Jesus disse: já não vos chamo mais servos, mas amigos. Por quê? Porque ele está dividindo. Sabe, o servo não sabe o que fala o seu Senhor, mas o amigo conhece. Então ele nos chama para viver o quê? Uma intimidade, uma vida junto. Sabe, aí então pense no seu melhor amigo. Aí o esposo pensa na esposa, amém? Sua melhor amiga. Dá um esposo, o seu melhor amigo. Mas aquele amigo que você abre o coração e você consegue falar das coisas que são mais íntimas suas, você só consegue falar porque você tem o quê? Intimidade. Você só consegue falar porque você
acredita. Você só consegue viver essa intimidade porque você confia. Então, se nós confiamos no Pai, Ele nos chama assim, para vivermos essa intimidade. O Senhor, Ele nos chama e mostra a nós o cuidado que Ele tem em nos preservar da apostasia. O que é apostasia, pastor? O esfriamento espiritual. Ele tem um cuidado para que nós não caiamos. Ele tem um cuidado para que a nossa vida espiritual seja preservada, para que não voltemos às práticas do mundo. Então Ele nos faz lembrar sempre na sua palavra o quê? Que nós precisamos combater essa apostasia, esse esfriamento espiritual, buscando cada dia mais o Senhor. Todo mundo conhece a história do braseiro, né? Quando eu me converti, eu ouvia tantas pregações em que o ministrante falava ali, olha a história do braseiro. O braseiro você tem ali, está vermelhinho, e você tira uma brasa bem viva, e você separa. Em pouco tempo aquela brasa vai esfriar. Mas o braseiro vai continuar ali. Então o Senhor, Ele nos chama para estarmos sempre juntos. Porque aí o fervor, o amor, ele se mantém. O Senhor, Ele nos chama aqui também para que tenhamos continuamente alegria em Cristo. Olha, nós vivemos num mundo tão, a Bíblia chama tenebroso, num mundo tão mau. Vivemos tantas coisas e tantos motivos para nos entristecer, mas o Senhor, Ele fala, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos digo, alegrai-vos. Sabe, a nossa alegria, ela é o atrativo para que outras pessoas venham a conhecer o motivo da alegria que está no teu coração. Então Ele quer que você viva dias de alegria. Ele nos chama para que sejamos santos. Eu já falei isso aqui. Sejamos santos em quê? Nos nossos pensamentos. Sejamos santos em quê? Nas nossas ações. Sejamos santos no nosso caráter. Então o Senhor, Ele nos chama para viver uma vida de santidade, não de boca, não de aparência, né? Muitos ainda confundem o bem vestir, o bom trajar, as palavras pomposas como um sinônimo de santidade. Não, santidade é o que nós vivemos aqui no íntimo do nosso coração. Santidade é aquilo que nós temos ideia de nós mesmos, no silêncio, no sozinho do nosso quarto, em que nós sabemos exatamente como somos, e Deus também sabe. Então Ele nos chama para viver vida de santidade. Ele nos chama para que sejamos uma unidade em Cristo. Ele nos chama para que, assim como Ele e o Pai são um, que sejamos o quê? Um com Ele. O mesmo falar, o mesmo propósito. Então, nós precisamos viver essa unidade com o Pai. Amém, irmãos? Nós precisamos ter a mesma linguagem espiritual. Ele nos chama a isso. O Senhor, Ele nos chama também para que sejamos um canal para levar Jesus Cristo a outras pessoas. É interessante, né? Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, né? Deus antigamente falava através dos profetas, e no final dos tempos o Senhor enviou Jesus, seu próprio Filho, para que revelar o seu caráter aos homens. Então o próprio Jesus veio para revelar a imagem de Deus através da sua própria vida. E o Senhor diz também que nós somos o quê? Luz. Que nós também podemos mostrar o caráter de Deus que foi gerado pelo Senhor em nós. Então nós somos também canal de bênção. Eu preciso ser canal de bênção. Eu fui chamado para semear, eu fui chamado para abençoar. A minha vida cristã não pode ser diferente disso. Então Ele nos chama para ser canal de bênção. Ele nos chama para perseverarmos na fé. Porque também a Bíblia diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Então nós temos que perseverar na fé. Como é que perseveramos na fé?
buscando na palavra, a palavra que gera, a palavra que brota a fé dentro de nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então precisamos perseverar na fé, não podemos apagar. João 10, 11, o Senhor ele fala assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que maravilhoso aqui, ele realmente se entregou, ele realmente fez uma grande obra. Ali quando estava prestes a morrer na cruz, ele disse: está consumado. Tudo que ele veio fazer estava consumado. Toda a obra que ele veio fazer nesta terra estava consumado. E hoje nós, como igreja, nós damos sequência a essa obra. Nós somos aqueles que vamos continuar aquilo que o Senhor começou nesta terra. Eis porque Ele nos chama para uma vida verdadeira, para uma vida de intimidade, não vida de aparência, mas uma vida real, uma vida espiritual cheia, viva, na presença do Senhor. Então Ele se entregou em favor das nossas vidas. Então aqui está desenhado todo o projeto de Deus, todo o projeto de amor que Deus consumou em Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia diz, né? Lá também João, repetindo aqui, João 17, 14: Pai, aqueles que me destes, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. O Senhor, Ele ascendeu aos céus para estar na glória, ao lado do Pai. E Ele diz assim: onde eu estiver, que cada um de vocês estejam lá. Amém? Então aqui, como é bom, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus que quer comunhão. O nosso Deus, Ele fala que Ele quer estar junto de nós, quer nos levar para estarmos junto com Ele. Isso é um projeto. Aí eu quero colocar lá dentro daquele texto que nós lemos lá: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Isso é um projeto. Quem aqui já fez um projeto na sua vida? Né? Fazemos projeto. Vou fazer um curso, 2 anos, 3 anos. Vou fazer uma faculdade, 4 anos, 5 anos. Vou fazer um projeto, vou construir uma casa. Vou fazer um projeto, vou ter um filho. Vou fazer um projeto. São tantos projetos e a gente estabelece mais ou menos um tempo que a gente quer cumprir esse projeto. Amém? Mas Deus tem um projeto de vida eterna. Amém? É um projeto que não tem fim. Onde Ele estiver, que nós estejamos também. É um projeto de vida eterna. Deus não tem um projeto para você passageiro, que vai se acabar com o tempo, vai envelhecer, vai caducar. Não, é um projeto de vida eterna. Ele quer que onde Ele estiver, estejamos nós pela eternidade. Então o projeto de Deus é muito além do que os nossos sentidos podem sequer imaginar. Deus tem um projeto de eternidade para você. Essa é a essência desse texto que nós falamos aqui, a vida eterna. No verso 2, olha o que diz o verso 2, lá do texto de João 17: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus tem esse poder. Ele é o dom da vida. Sabe, então, por isso que nós temos que tirarmos a nossa mente desta terra contaminada, perdida, e nós colocarmos os nossos pensamentos nas coisas celestiais. Porque o projeto de Deus para nós é um projeto eterno. Amém? Amém? Então aqui está o projeto de vida eterna. João 3,16 eu não podia deixar de mencionar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não, mas tenha vida eterna. Então, desde antes da fundação do mundo,
o Senhor glorificou Jesus, Ele deu poder para a vida. Poder para a vida eterna. Então nós somos fruto desse projeto de amor. Jesus, Ele é o autor da nossa vida, Ele é o autor da fé, Ele é o dom da vida. E por que nós temos que lembrar disso? Porque nós somos canais. Há tantas vidas por aí afora tristes, desistindo, há tantas vidas morrendo sem Cristo, há tantas vidas que estão se entregando ao derrotismo, e Deus colocou em você um dom, Deus colocou dentro de você uma semente preciosa, Deus colocou em você capacidade de fazer a diferença, capacidade de mudar a história de outras pessoas. Um dia alguém perguntou para mim: Deus abençoou e fez aquela vida mudar o sentido da minha história. Então veja como isso é forte. Eu e você fazemos parte desse projeto. E o que é a vida eterna, pastor? A vida eterna o quê? É esta: que conheçam a Ti, ó Deus único e verdadeiro. É conhecer a Deus. E a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então o que é vida eterna? Eu digo para vocês que vida eterna, a gente pode, se a gente perguntar aqui, o que é vida eterna? A vida eterna é viver sem fim. Vida eterna é viver eternamente. Mas vida eterna aqui, segundo a Bíblia que nós estamos lendo agora, é muito além do que uma existência sem fim. É uma vida especial. É uma vida que nós recebemos de Deus para viver uma vida que vem dele. O apóstolo Paulo, ele joga isso aqui de uma forma tremenda na palavra, quando ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida de Deus em mim é algo maravilhoso, não é algo tão simples como a gente quer explicar em poucas palavras. É viver eternamente, é viver sem fim na presença de Deus. Aqui está toda a diferença, conhecendo a Deus. Então por isso que todo crente precisa buscar cada vez mais o quê? Conhecimento de Deus. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, por Deus único e verdadeiro. Então, como eu falei agora há pouco, quando você abre o coração na intimidade de um amigo, do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, do esposo com a esposa, porque você conhece, porque você confia, aqui nós temos que colocar todo o nosso coração nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele tem por você amor. A expressão maior do amor de Deus expressa no sacrifício de Jesus na cruz. Então nós precisamos o quê? Viver essa comunhão, viver essa presença com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Isso é vida eterna. Isso é vida eterna. Então o Senhor, Ele nos chama para entendermos como nesta terra nós vamos buscar a viver essa eternidade. Sabe, se eu não tivesse mais nada para falar hoje, eu diria para você o seguinte: nós temos que aprender a viver nesta terra os céus. Não é quando nós formos, mas é agora. O Senhor nos chama para viver agora um pedacinho dos céus, para que quando nós formos lá, nós já estejamos preparados para louvar, para adorar. Então, quando é que nós começamos a viver essa vida eterna? É agora, é na presença do Senhor agora, é valorizar a Deus agora, é olhar para Deus e buscar essa intimidade agora. Então, o que é a vida eterna? Eu vou deixar para você algumas coisas aqui sobre o que é viver a vida eterna, e desde já. Desde já. Em primeiro lugar, crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem dúvida disso. Crer no Senhor Jesus Cristo. 1 João 5,14, eu vou deixar 2 versículos aqui para você refletir. Ele diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Amém?
A vida eterna está em quem? Em Jesus. Amém? E João 5,24 também diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então creia no Senhor Jesus Cristo. O que significa crer para nós? Né? No mundo crer é diferente, né? Vocês já perceberam isso? Né? O crer do cristão verdadeiro, ele é crer e obedecer. Então nós vivemos uma vida de obediência. Então precisamos viver isso. Em segundo lugar, seguir a Jesus Cristo. Então olha o que está acontecendo aqui, ó. É igual subir uma escada. Eu estava olhando as meninas brincando nesses dias aqui. As crianças, elas têm um nível, né? Quem são as professoras aí? Professoras aí da igreja, cadê? O que você faz com criança? Você vai ensinar para ela a equação do segundo grau? Não vai entender. Mas você começa devagarinho, né? Uma escadinha. E essa escadinha, quando você menos espera, tem vários degraus. Quando você vê, ela absorve, ela recebe. Então, gradativamente, nós vamos o quê? Crescendo. Fazendo um acompanhamento contínuo. Então, nós temos que seguir a Jesus Cristo. Nós não podemos dar um passo e parar. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? João 10:27 diz assim, olha: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, não é só crer em Jesus num momento, como nós vamos falar aqui, mas agora é seguir a Jesus, seguir os seus passos, seguir o seu andar, seguir o seu projeto, seguir aquilo que Ele nos chamou a fazer. Uma vida de fé, e uma fé viva, uma vida de obediência, uma vida de amor. Eu, quando me converti, o entendimento que eu tinha era que levanta a mão, aceita Jesus, maravilhoso. Esse continua sendo o evento principal, é o primeirinho degrau, amém? Mas quando a gente aceita Jesus, não paramos por aí, nós temos que seguir em frente. Então a nossa salvação, ela não pode ser baseada simplesmente num gesto, embora um gesto de fé, embora um gesto de arrependimento, mas único. O Senhor, Ele quer que nós sigamos após Ele, e seguir Jesus é andar em santidade, é andar pela fé, é seguir a Jesus todos os dias. E nós, se já amadurecemos um pouco, quantas vezes ao longo das nossas vidas temos que parar, fazer um ajuste de direção, nós temos que arrumar a nossa vida. Quantas vezes nós temos que parar ao longo da nossa vida e reconhecer que praticamos algo errado, reconhecer o erro e voltar atrás, pedir perdão, nos arrependermos, consertarmos o rumo da nossa vida e seguir a Jesus. É assim. Então o primeiro passo é muito importante, sim, mas não podemos parar nele. A Bíblia fala que Ele nos chamou para que dessemos o quê? Fruto. Então, uma plantinha pequenininha não produz fruto. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Tem que subir os degrauzinhos, tem que crescer. Então, o Senhor nos chama para isso. Viver uma comunhão constante, uma vida completa em Cristo. Em terceiro lugar, tem tudo a ver aqui, crescer a cada dia no conhecimento do Senhor. Ele nos chama a isso. Não podemos estacionar na fé, não podemos estacionar naquilo. A Bíblia ela fala do leite espiritual. O que é isso? O rudimento, os primeiros conhecimentos, maravilhoso. Mas o que é o desejo do Senhor? Que nós cresçamos, que nos alimentemos de alimento sólido. Ou seja, o que significa isso,
significa que todo crente foi chamado para viver uma vida de desafio. Agora não é só engolir o leite, agora tem que mastigar. Agora tem que sair do lugar comum para buscar uma vida em que você vai ter coisas para resolver, você vai ter que assumir responsabilidades. Uma vida cristã é uma vida em que nós assumimos responsabilidade. Eu sou responsável por você. Deus vai colocar na sua vida pessoas pelas quais você será responsável. É você que vai dar ali o leite espiritual, é você que vai dar ali os primeiros passos, é você que vai ajudar, é você que vai ajudar a se levantar quando cair, é você que vai interceder, é você que vai orar, é você que vai ministrar, é você que vai ter que resolver os problemas. Então viver uma vida cristã é viver responsabilidade. Então, para viver responsabilidade, eu tenho que crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão não pode viver acomodado. Amém, irmãos? Já viu aquela plantinha japonesa, né? São várias plantinhas, mas o jeitinho que o pessoal faz, uma planta que era para ter 30 metros de altura, eles colocam ali, enclausuram, levam num vasinho desse tamanho, aí fica aquela árvorezinha miniatura. Origami, origami não é bonsai. Origami é papel, né? Linda! Mas é prisioneiro, não cresce, não chega a dar fruto. Até eu já vi fruto, mas assim, parece que é um fruto de brinquedo. Deus nos chamou para crescer, para aprofundar nossas raízes no Evangelho. O apóstolo Paulo também deixa aqui um testemunho sobre isso lá em Filipenses 3, 12 e 14. Ele diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo. E o verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não estava satisfeito. Ele sabia que ele precisava continuar. O alvo dele era Jesus, a estatura do varão perfeito. É para ele que nós temos que olhar. Eu preciso crescer na palavra, eu preciso crescer na fé. Olha para Jesus. E o apóstolo Paulo falava que ele não estava satisfeito, ele precisava de mais. Não que eu já tenha alcançado, não, mas eu prossigo. 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E Oséias 6,3, o que diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o que também Oséias diz? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quem já plantou uma hortinha de alface, essas coisas? Plantou também já plantei. Você chega numa alface, você faz assim, arranca a alface, né? Por quê? Porque a terra é fofa e porque ele não tem raízes profundas. Então você arranca a alface. Mas quando você deixa uma planta crescer, 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 e se ela estiver dessa altura, você vai lá tentar arrancar, vai ser difícil. Se ela estiver alta, 20 metros, 10 metros, você não consegue arrancar. Por quê? Porque ela tem raízes profundas. Eis porque nós temos que aprofundar as nossas raízes no Senhor, para não estarmos soltos e sujeitos a todos os ventos de doutrina, ao engano. Então o Senhor, Ele diz assim: cresça. Em quarto lugar, já está quase acabando, andar, ou melhor, viver no amor de Deus. No amor de Deus não há engano, nem. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele, se possível fosse, enganaria até os próprios
escolhidos. Então ele engana. A Bíblia diz que ele se mostra até como se fosse um anjo de luz. Mas o amor, ele não pode imitar. Então, nós precisamos viver esse amor. No amor de Deus não há engano. Se nós vivemos no amor de Deus, nós estamos ali, agarrados, entrelaçados, enxertados na videira verdadeira, enxertados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há engano. O amor, ele não pode imitar, é a única coisa que ele não pode imitar. Por isso que, meu Deus, dons, eu preciso dos dons espirituais, e nós precisamos sim, mas muito mais de que todas as coisas, nós precisamos aprender a viver a plenitude do amor de Deus, porque no amor de Deus não há engano. No amor de Deus, nada pode contra nós. João 4,16, a palavra nos diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Então, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, com Deus único e verdadeiro. Então, se Deus está em nós, nós estamos em amor. Se nós estamos em amor, Deus está em nós. E nisso não há engano. É a verdade mais absoluta que você pode ter aqui. 1 João 4,9 também diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Como é que nós subsistimos? Pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela graça, o amor de Deus se movimentando, se tornando prático nas nossas vidas. Amor, expressão maior de Deus. Então, viver em amor é viver em Deus. E se estamos vivendo em amor, estamos vivendo já nesta terra, porque a vida eterna que o Senhor tem de promessa para nós. Então, nós precisamos olhar isso. Ele diz aqui o texto: Deus é amor. A essência de Deus é amor. E isso nada, nem ninguém pode imitar. Nada. Viver em amor, ou estarmos no amor de Deus, é a única coisa que nos ajuda a superarmos as diferenças, as nossas diferenças. Estar no amor de Deus é a única coisa que nos faz perdoar. A nossa vida é assim, né? Nós nos embrulhamos, nós nos damos mal um com o outro e às vezes ficamos com o coração preso. Quando há amor, nós conseguimos perdoar. Quando há amor, nós conseguimos lidar uns com os outros e superar as nossas diferenças. Só o amor de Deus. Então nós precisamos viver esse amor. É vivendo no amor de Deus que nós conseguimos viver a unidade do Espírito. Um só Deus, um só Pai, um só Espírito. Uma só fé. Somente o amor de Deus consegue trazer toda essa unidade nas nossas vidas. O amor de Deus é essa essência. E por último lugar aqui, a vida eterna. Eu preciso andar no Espírito. Romanos 8,16, eu queria que você ficasse de pé, então. Romanos 8,16 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós estamos treinando para ir para o céu. Amém, Deus? Amém. Nós estamos passando um período de treinamento. E o Senhor fala: a vida eterna é esta. Esse é o tempo de conhecer a Deus. Esse é o tempo de conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é depois, não é postergar, não é deixar para lá no mês que vem, depois eu busco, depois eu tomo decisões. Não, é agora. Esse é o tempo de conhecer a Deus. E começar aqui agora a viver os céus, a viver a vida eterna, porque o conhecimento de Deus é vida eterna. Mas aí nós temos que parar e
olhar para dentro de nós mesmos quais são as escolhas ou as prioridades que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Meu Deus, o mundo é tão atrativo, Pai, mas o mundo não me leva para os céus. O mundo não me dá a vida eterna. Só meu Senhor Jesus. Ele é a fonte de vida. Aleluia. Amém. Então, nessa noite, que você avalie, que você reflita nesta palavra, medite nesta palavra, para que você possa encontrar a direção, para que você possa realmente andar, seguir a Jesus, não somente um momento, mas seguir os seus passos, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Então vamos adorar nesta noite. Coloca a tua vida em adoração. Coloca a tua vida nos braços do Pai. Deixa Ele trabalhar no teu coraçãozinho. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele te mostrar o novo e vivo caminho que Ele estabeleceu. O novo e vivo caminho de volta para Deus. Não é outro senão Ele mesmo. Jesus. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade e graça. Me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade e graça, amor. Me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser me manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Você possa levantar as suas mãos ao céu e dizer: Pai, aqui está a tua palavra, a tua direção para as nossas vidas. E o nosso clamor nesta hora, Senhor, nós te pedimos a visitação do teu Espírito sobre os nossos corações. Tu que és, Senhor Jesus, aquele que envia o teu Espírito, o nosso ajudador, o nosso intercessor. Então vem, Senhor, vem sobre nós. Toca os nossos corações, ó Deus,
corações, Senhor, tudo aquilo que criamos, tudo aquilo que estabelecemos como valores neste mundo, mas que sobre mim agora venham os valores espirituais em Deus, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscarmos mais de Ti, a andarmos contigo, na Tua presença, Senhor, em santidade, numa vida viva de fé, de alegria na Tua presença, alegria, Senhor, por termos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos pela fé, a andarmos cada instante, Senhor, seguros em Ti, porque Tu és o dono da vida, Tu és aquele que se entregou por nós, Tu és aquele que derramou o precioso sangue, Tu és aquele que nos comprou por grande preço. Por isso nos alegramos em Ti, Deus. E te pedimos, Senhor, nos ajuda quando estivermos fracos na fé. Fortalece-nos, Senhor, que o Teu Espírito renove em nós, Pai, o Espírito quebrantado e contrito que nós precisamos para andar na Tua presença, na dependência do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor venha e fortaleça a Tua igreja, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, oramos e entregamos nas Tuas mãos cada vida, cada coração que está agora na Tua presença e clama a Ti, meu Deus. Que o Teu Espírito visite e abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Amém? Glória a Deus!